Você provavelmente já viu em algum lugar na internet discussões sobre o Kamui. Sem dúvida, o Kamui é uma das habilidades mais famosas e debatidas em Naruto. Hoje nesse vídeo eu vou revelar o segredo do Kamui que muitos fanboys do Obito não querem te mostrar, mas nesse vídeo você vai descobrir. Itachi fala que todo jutsu possui uma fraqueza. Muitos acham que essa fraqueza é que a intangibilidade só pode ser mantida por 5 minutos, o que não é verdade. Zetsu, que acompanhou toda a vida de Obito, conclui que ele poderia estar morto pro C0 do Deidara. Mas agora você pode estar se perguntando, ele não poderia ter escapado com o Kamui Vortex? Poderia, mas não era essa a ideia que o autor queria passar pra gente. Além de capítulos antes o autor já ter revelado o poder do Obito de atravessar por coisas, o autor usa o Zetsu nesse momento pra flertar com a ideia que a principal habilidade de defesa do Obito poderia ser regulada por explosões, já tendo revelado a intangibilidade capítulos antes. Mas essa intenção do autor de dizer que a intangibilidade não funciona contra coisas não sólidas e sem forma física vai ficar bem mais clara com as próximas evidências. Deidara, que também conhecia o poder de passar através de ataques do Obito por ele ter passado pelo ataque do Sasuke que não ter expressado nenhuma reação de espanto sobre como ele fez aquilo, exatamente como se estivesse acostumado com aquela habilidade, conclui que ele morreria pro C0, mas ainda pode ter dúvidas sobre. O Deidara também não conhecia o Kamui Vortex? Não tem nada que prove isso. O que temos certeza é que ele conhecia a intangibilidade e mesmo assim concluiu que o Obito morreria pela explosão do C0. Na novel, o Itachi conhece a intangibilidade, desperta o Mangekyo Sharingan após a morte do Shisui e vai chamar o Obito para ajudar ele no massacre Uchiha. Obito pergunta o que o Itachi faria se ele recusasse e Itachi fala que mataria o Obito. Obito pergunta se Itachi pode fazer isso e Itachi não pergunta se é uma questão de poder ou não. Ele iria matar o Obito. Itachi diz isso depois de conhecer a tangibilidade e depois de conseguir o Amaterasu pelo Mangekyo Sharingan. Depois de receber uma ameaça de vida com Itachi já tendo Amaterasu, ele aceita fazer o massacre Uchiha. Tem coisa mais óbvia que isso? Na guerra, Obito diz que morreria para a explosão da Bijudama do Jubi. Ele não poderia usar o Kamui Vortex, pois perderia a ligação com o Jubi, e nem o Izanagi, pois perderia sua principal habilidade, que é o Kamui, já que o único Sharingan dele é o Sharingan que usa a habilidade do Kamui. Mas o foco aqui é o que o autor queria nos passar com essa frase do Obito. O leitor sabia que a principal habilidade de defesa da obra era a intangibilidade. Mesmo assim, ele fala que morreria para a explosão da Bijudama, podendo ficar intangível. Algumas pessoas dizem que se o Obito usasse a intangibilidade, ele perderia a ligação com o Jubi, o que é mentira, já que ele usou a intangibilidade um pouco depois disso contra o Rasen Shuriken do Naruto e não perdeu a ligação com o Jubi. Na luta contra Konan, o papel bomba cola no Obito e começa a ativar. Tu usa a intangibilidade e o papel que é sólido passa pelo Obito, e a faísca que sempre cresce pro mesmo lado do símbolo vai contra essa lógica. E ela vai pros dois lados, pois o corpo do Obito está interagindo com a faísca e dividindo a faísca, que era pra estar pra cima, ficando em dois lados. A fumaça da explosão interage com o Obito, mas isso não é à toa. Quando o Obito usa o Kamui Vortex, ele não sofre efeito da gravidade, ficando parado no ar. Alguém pode ver essa imagem e pensar que ele tá caindo porque sua roupa tá levantada, o que não é verdade. Mas isso é um engano, visto que quando o Obito usa a mesma habilidade no solo, a sua roupa também fica levantada. Dito isso, quando o Obito vai usar o Kamui Vortex em si mesmo, se materializar e ao mesmo tempo ficar parado no ar, Konan aproveita que ele se materializou, cola os papéis nele e ativa. Obito reativa sua intangibilidade, voltando a ficar intangível e a sofrer efeito da gravidade, fazendo assim com que ele caia muito mais rápido que o papel e se distanciando da explosão. Porque pra quem não sabe, um corpo humano cai muito mais rápido que um papel, se distanciando do centro da explosão e passando pela fumaça. Inclusive é isso que ele quer dizer com passar pela explosão, pois isso tudo é a explosão, incluindo a fumaça. Então é válido dizer que quando ele diz que passou pela explosão, ele passou pela fumaça, pois até a fumaça é a explosão. Mais uma prova que ele não consegue ficar intangível contra coisas não sólidas e sem forma física é ele interagindo com a fumaça. Não só interage, mas a fumaça segue ele. Caso ele tivesse ativado a intangibilidade para passar pela explosão, a fumaça não deveria seguir ele. Claro, isso na lógica dos fanboys do Obito, já que como a fumaça não é sólida e não tem forma física, ela pode interagir com ele mesmo se ele tiver com intangibilidade ativa. Alguém pode tentar justificar ele ter interagido com a fumaça pelo Kamui só funcionar com coisas que oferecem perigo a ele. Além disso não ter base, no passado ele passou pela Rin que não oferecia nenhum perigo a ele naquela situação, tendo que desativar a intangibilidade para poder interagir com ela. Mas pode ter uma última dúvida. A fumaça não deveria danificar a roupa dele? É óbvio que não. Quando ele toma a explosão da Konan, a única área afetada, incluindo a roupa, é somente o lado que estava mais próximo da explosão. O resto da explosão, que é exatamente a fumaça, não danificou toda a roupa dele, levando em conta até onde a fumaça vai, que é muito longe. Então a única área danificada foi a que estava bem pertinho da explosão no centro dela, que é exatamente a área em que o Obito se distancia só tomando a fumaça. Então espero que tudo sobre a Konan tenha ficado claro. Tudo isso é a explosão, incluindo a fumaça. Então quando ele passa pela fumaça, ele fala que passa pela explosão. E ele se distancia da explosão passando só pela fumaça pelos motivos que eu já expliquei antes. Obito justifica sua demora pro Zetsu dizendo que Itachi implantou a Amaterasu no Sasuke. Isso por si só significa muito mais do que você pensa. Obito disse isso pro Zetsu sabendo que Zetsu entenderia que ele usou o Izanagi, portanto, transplantar um novo olho no lugar de um olho cego demorou
demoraria muito, assim como foi quando o Sasuke transplantou o olho do Itachi nele. Também entenderia que teve que ser Izanagi, pois é algo não sólido e sem forma física, assim como a explosão do Deidara, que o mesmo concluiu que o Obito teria morrido. Tá vendo como tudo se encaixa perfeitamente? Ele entende que o Obito teve que usar Izanagi, pois era Materazo, e ele conclui que o Obito teria morrido por causa da explosão do Deidara. Duas coisas não sólidas e sem forma física. Quando o Obito tomou o Materazo do Sasuke, ele diz em pensamento: se Itachi soubesse tudo sobre mim, eu estaria morto. Itachi conhecia o Kamui do Obito, mas não sabia que o Obito tinha o Izanagi. Repetindo, Itachi conhecia a habilidade Izanagi, mas não sabia que o Obito tinha. Tanto que o Obito fala: não sabia tudo sobre mim. Obito admitiu que o Materazo funcionaria no Kamui, pois isso era algo que o Itachi conhecia, mas que não funcionaria no Izanagi, que o Itachi não sabia que o Obito tinha. Espero que vocês tenham entendido, esse vídeo demorou muito pra fazer. Acredito que eu passei todas as evidências que explosões e Amaterasu funcionariam no Kamui. Também provei que ele escapou da Amaterasu do Sasuke com o Izanagi. Se puder se inscrever no canal pra me apoiar, me ajuda muito. Valeu, falou, fui.